Jornal Rio Doce está de volta. Fique agora com o quadro de Psicologia com o doutor psicólogo Lucas Napoli. Você já parou para pensar sobre como nós somos capazes de perceber o mundo à nossa volta como uma coisa exterior a nós? Em outras palavras, você já se fez a pergunta: como é que a gente consegue fazer a separação entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é? Ou seja, o que é eu e o que é não eu? Quando nós investigamos a vida psíquica dos bebês, a resposta para essas perguntas pode ser descoberta. Afinal, podemos afirmar com segurança que nós não nascemos dotados com essa capacidade de distinguir entre o que somos e o que não somos. Logo nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não é capaz de se perceber como separado do ambiente que está à volta dele. Isso porque, nesse período inicial, o ambiente, geralmente a mãe, supre as necessidades do bebê de modo mais ou menos oportuno. Dessa forma, a criança tem a ilusão de que o objeto que satisfaz a fome dela, o seio materno, é criado magicamente pelo seu próprio desejo. Em psicanálise, nós chamamos isso de ilusão de onipotência do bebê. A criança ainda não se dá conta de que é o ambiente, a mãe, quem lhe fornece esse objeto. O bebê só vai ser capaz de reconhecer isso quando começarem a ser frequentes as situações em que ele demanda o objeto e o objeto não aparece ou demora muito a surgir. Nesse sentido, nós podemos dizer que a percepção da realidade externa pelo bebê se dá a partir das frustrações do seu desejo. Isso significa que nós só somos capazes de perceber o mundo como algo externo a nós quando esse mundo não se curva aos nossos desejos. Ou seja, quando o mundo nos apresenta uma resistência. Isso que eu acabei de falar é o beabá psicanalítico. Mas por que eu estou fazendo essas considerações nesse vídeo de hoje? Porque eu quero mostrar para você que, da mesma forma que a existência do mundo externo só nos aparece como tal a partir do momento em que a realidade começa a resistir aos nossos desejos, assim também a nossa existência depende de um certo grau de resistência. Eu, por exemplo, vejo na clínica muitas pessoas que não conseguem se perceber existindo. Elas não são capazes de ocupar o lugar de sujeitos nas suas vidas, mas apenas de um objeto qualquer no mundo. Esses indivíduos se colocam frente aos outros e à própria vida numa posição de total passividade, como se estivessem dizendo o tempo todo: façam de mim o que quiserem. Perceba que, agindo dessa forma, essas pessoas estão se comportando exatamente como o ambiente inicial do bebê, que satisfaz todas as demandas da criança oportunamente. São pessoas que apresentam uma dificuldade terrível para expressarem as próprias opiniões, para dizer não em determinadas situações. Estão sempre atendendo às demandas dos outros. E aí, isso acaba fazendo com que esses outros, assim como o bebê nos primeiros meses de vida, acabem, de alguma forma, não se dando conta da existência dessas pessoas. O outro começa a considerá-las como meros objetos que, curiosamente, estão ali para lhe servir. O que eu quero enfatizar a partir dessa constatação é que o reconhecimento de que de fato existimos, tanto para nós mesmos quanto para o outro, depende fundamentalmente de que nós sejamos capazes de resistir às demandas do outro. Se nós só conseguimos perceber que há uma realidade externa a partir do momento em que os nossos desejos são frustrados, assim também o outro só será capaz de perceber que você existe quando você começar a frustrar e apresentar resistência às demandas dele. Grande parte desses indivíduos que eu descrevi, que não conseguem apresentar essa resistência e que por conta disso não se percebem verdadeiramente existindo, se sentem impotentes para apresentarem resistência. Sabe por quê? Porque eles têm medo de serem vistos como chatos, problemáticos ou arrogantes. Mas o que eles verdadeiramente temem é a perda do amor do outro. Isso porque, em função da sua história, eles confundem amor com demanda.
e assim se sentem obrigados a atender a toda e qualquer solicitação para sentirem que o mundo os ama. É preciso algum tempo de um intenso trabalho psicoterapêutico para que indivíduos dessa natureza possam ser capazes de desfazer essa confusão entre amor e demanda e assim passarem a dar conta de resistir para poder existir. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.